Day de hoje temos uma treta master, com todo tipo de desdobramento que uma carta aberta postada no Instagram, a.k.a. convite ao rolo, pode trazer. Bora ver o que aconteceu na mini treta master. Lana Del Rey versus a internet. No infortunado dia 21 de maio, Lana Del Rey resolveu aproveitar os dias de confinamento, ou Grenadine Quarantine, como ela mesma chama, para fazer um questionamento à cultura. Vamos ao post. Uma pergunta para a cultura. Agora que Doja Cat, Ariana, Camila Cabello, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj e Beyoncé chegaram ao topo das paradas cantando sobre ser sexy, ficar sem roupa, transar, trair e etc., será que eu posso voltar a cantar sobre apreciar o meu próprio corpo, me sentir linda por estar apaixonada, mesmo que seja um relacionamento imperfeito, dançar por dinheiro ou o que quer que seja, sem ser crucificada e acusada de glamourizar isso? Interrogation. E a carta aberta realmente é muito grande e ela tocou em vários pontos. Na sequência ela fala o seguinte: eu tô cansada de críticas mulheres e cantoras alternativas dizendo que eu glamourizo os relacionamentos abusivos, quando na verdade eu só sou uma pessoa glamurosa que canta sobre esse tipo de relacionamento. E na carta ela também tá muito pistola com todas as pessoas durante todos esses 10 anos da carreira dela que sempre disseram que nas letras dela ela tem um papel passivo, submisso, sendo que na verdade ela tava só cantando sobre sua própria realidade dentro desses relacionamentos, dessas situações que ela viveu. Ela também diz que não gosta de jeito nenhum quando as pessoas dizem que a postura dela atrasa o feminismo em centenas de anos e que ela espera que haja no feminismo um lugar para pessoas como ela, que não são pessoas que têm uma fachada assim tão forte, que são pessoas mais frágeis. E ela falou também que foi sincera, né, quando detalhou ali nas letras os seus relacionamentos longe de ideais ou abusivos e que na cabeça dela ela achava que isso tinha aberto caminhos para as mulheres pararem de sorrir e fingirem de ser felizes e realmente se ligarem da situação que estavam vivendo. Disse que tinha passado os últimos 10 anos ouvindo bullshit reviews e que todo mundo chamava ela de histérica como se tivéssemos nos anos 20 e finalizou com um toque especial de vem coisa boa por aí! Um álbum novo que vai ser lançado no dia 5 de setembro e que até então a gente achava que ia chamar White Hot Forever. Mas não, calma. E que no disco ela iria abordar todas essas questões aí que ela levantou em sua carta aberta. E aí ficamos todos... Bom, vamos por partes. Claramente o desabafo de Lana Del Rey vem de muitos anos de julgamentos e críticas que eram uma constante ali desde que ela disparou ao estrelato em 2012. Ela foi ridicularizada pela sua performance no Saturday Night Live, foi chamada de tentativa fracassada de femme fatale, de boneca plastificada montada pela indústria, foi acusada de glamourizar relacionamentos tóxicos, tanto com o Born to Die quanto com o Ultraviolence. Teve as referências ali do Born to Die questionadas, principalmente porque ela falava bastante de Lolita e de relacionamentos com homens mais velhos e etc. E eu falo bastante sobre isso num vídeo aqui no YouTube da TNT, da playlist Girl Power versus Mundo Treta, um especial Lana Del Rey. Depois vocês vão lá e vejam tudo que a crítica falou sobre Lana Del Rey durante todos esses anos, principalmente quando ela começou. O Entertainment Weekly escreveu sobre a Lana Del Rey em 2012 o seguinte: Lana Del Rey é real ou apenas uma wannabe tentando construir a femme fatale perfeita com a jaqueta de couro da Nico e a peruca da Nicki Minaj? Olha, Nicki Minaj que ela inclusive citou em sua carta aberta, olha só. A Kim Gordon, baixista, cantora, compositora do Sonic Youth, escreveu em sua autobiografia A Garota da Banda de 2015 que mulheres como a Lana Del Rey atrasam o movimento feminista em 100 anos. Inclusive, quando a Lana Del Rey escreveu aí "Estou cansada de críticas, mulheres e cantoras alternativas", ela estava se referindo com certeza a Kim Gordon e a essa crítica que ela fez a Lana Del Rey em seu livro. Porém,
tinha um segundo recorte aí no desabafo de Lana Del Rey, já que todas as cantoras, ou na verdade, a grande maioria das cantoras que ela citou em sua carta aberta eram negras. Então rolou um backlash contra esse post que ela fez e as pessoas começaram a falar coisas como: engraçado, né, Lana Del Rey? Por que você teve que isolar só as cantoras negras aí no seu desabafo? Outras pessoas falaram: poxa, você precisava citar nomes ao falar dessas questões todas? E outros ainda disseram: nossa, você não precisa se rivalizar com outras mulheres para conseguir passar o seu ponto. Quando a Lana postou essa carta, e aí os comentários das pessoas começaram a pipocar lá em seu Instagram e no Twitter, etc, dizendo: pô, Lana Del Rey, você escolheu uma maioria de cantoras negras, né, que já tem aí suas próprias questões com as quais tem que lidar. A Lana Del Rey correu aí em seus comentários lá da carta que ela postou e falou assim: gente, antes que vocês distorçam o que eu disse, as coisas não significam o que vocês querem que elas signifiquem. E aí ela finalizou: quando disse mulheres que se parecem comigo, não quis dizer brancas como eu, e sim mulheres mais frágeis, não fortes, etc. Obrigada pelos comentários, Karen. Muito bom mesmo. Ajudou super. E fechou aspas. E Karen é uma gíria, assim, pra uma mulher branca, conservadora, sabe? Meio Brie do Desperate Housewives, meio quase todos os personagens da Reese Witherspoon. Enfim, a Lana postou ali 2 adendos nos comentários, um deles ela apagou, o outro ela deixou, e depois, vida na timeline que seguiu. Ela foi lá, postou umas fotos de umas crianças, depois postou uma foto dela num FaceTime com o Jack Antonoff, trabalhando remoto em seu próximo álbum, e finalizou o dia muito movimentado postando uma cena de seu curta maravilhoso, Tropical, no qual ela tá mandando ver ali no pole dance, com a legenda Fuck Off! Aí, né, Little Fires Everywhere na timeline de Lana Del Rey, e a Doja Cat foi lá e postou a seguinte mensagem enigmática: Gang sunk that dunker. Todo mundo ficou meio tipo, o que será? Jogamos todos, né, no Google Tradutor e nada. E aí, a gente começou a ver ali, né, que nem os gringos sabiam direito do que Doja Cat estava falando. Aí, muitas pessoas falaram: isso aí é uma gíria de basquete, tipo, pra enterrada do basquete. Só não ficou muito claro se ela queria que as pessoas enterrassem a Lana Del Rey, né, tipo, enterra aí, ó, nessa Lana Del Rey, ou se ela achou que a Lana Del Rey tinha dado uma dentro. Enterrou, hein, Lana? Parabéns. Não sabemos, sei lá. Eu tô achando que era mais vamos enterrar aí Lana Del Rey. Sei que Doja Cat postou essa mensagem e saiu, né, bem tipo, I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a boss. Saiu fora e não ouvimos falar mais de Doja nesse assunto. E foi então que o grande esquadrão Internet Victims Unit percebeu 2 coisas. Depois da carta aberta, Madonna tinha começado a seguir Lana Del Rey no Instagram. 2, Lana Del Rey tinha dado unfollow em Ariana Grande, que ela citou em sua carta. Mas a Ariana estava seguindo Lana Del Rey ainda. Então, insira o famoso o que rolou aqui. Lana Del Rey nos surpreendeu com uma segunda carta aberta postada no Instagram. E aí ela foi falar sobre seu post. Começou dizendo o seguinte: bom, gente, vamos lá, vamos falar aí sobre a minha carta controversa, que de controversa não tem nada. E disse a seguinte frase: apesar do feedback que recebi de algumas pessoas que mencionei antes, sejam elas Doja Cat ou Ariana, ou seja, então, falando do feedback que eu recebi, seja de Doja Cat, que a gente viu o feedback, ou Ariana, que a gente não viu feedback nenhum. Então, elas se falaram, tenho certeza que se falaram aí. Enfim, né, apesar dos feedbacks que recebi, mantenho a minha posição de que estava falando em causa própria, pra defender uma personalidade feminina delicada que muitas vezes é dispensada. Falou também que as pessoas estarem tornando esse post, essa carta, esse desabafo em uma questão racial dizia muito mais sobre as pessoas do que sobre ela mesma, Lana Del Rey, e finalizou dizendo: se as mulheres que eu mencionei nesse post não querem estar associadas a mim, beleza. Fecha aspas.
Nessa segunda parte, ela também anunciou que vai lançar um segundo livro de poesias. Uau, Lana do Sarau! Sim, eu disse segundo, porque na época que ela lançou o Norman fucking Rockwell, ela anunciou que ia lançar um livro e um audiolivro, né, de poesias, chamado Violet Bent Backwards Over the Grass. E aí a gente tá esperando esse livro até hoje, na verdade. Acho que vai sair junto com o clipe de Cherry, né? Risos. Enfim, esse livro vai se chamar Behind the Iron Gates, Insights from an Institution. E ela diz que nesse outro livro aí ela vai abordar todas essas questões presentes na carta. E Lana Del Rey tá trabalhando sim em sua arte, em sua poesia, porque em 23 de maio ela fez um post no Instagram, um vídeo musicado por Jack Antonoff com áudio de poesias de Lana Del Rey, uma poesia chamada Latent Patent Do Over. E aí ela cita Sylvia Plath, tal, um negócio super bonito, super poético. Queremos esses livros, amiga. Enfim, enquanto muitos estavam comentando aí essa suposta falta de sensibilidade de Lana Del Rey em citar nomes e não prestar atenção na questão racial, outras pessoas se identificaram com o que ela disse, curtiram seu post como Courtney Love, Cat Power e ela mesma, Grimes. E falando em Grimes, adivinha quem ressurgiu de um passado de tretas pra dar os seus 2 centavos sobre toda essa questão de Lana Del Rey? Ela mesma, Azealia Banks. A Azealia Banks tem um fake no Twitter, né? Porque ela foi expulsa do Twitter. E o fake dela chama-se Sea Queen. E aí que ela foi lá e no Sea Queen, ela postou o seguinte: ah, Lana Del Rey, engraçado, né? Uma pessoa aí que você não citou. Você não citou a Iggy Azalea, que é dona de uma bunda rebolante número 1 das paradas, e você não citou ela, né? Tipo, só citou negras e tal. Aí, um brasileiro foi lá e comentou: poxa, mas ela não citou só negras, né? No meio aí de todas as negras tinha a Ariana Grande. E aí, a Azealia Banks criou um novo meme aí pra internet, retweetando o brasileiro com a seguinte frase: Ariana is a black woman. Ou, Ariana é uma mulher negra. E aí, isso virou um meme. E a Ariana Grande, em alguns momentos de sua carreira, já foi, inclusive, acusada de blackfishing, né? Como as Kardashians também são acusadas de blackfishing, que é quando uma mulher branca usa de trejeitos, acessórios e maquiagens para se fazer passar por uma mulher negra. E a Azealia Banks não parou por aí. No dia 23 de maio, ela quis dar sua opinião ali, dar seu shade pelo Instagram. Ela postou uma foto dela sentada no sofá, olhando uma tela de celular, né? Seu celular, com a legenda: observando o desenrolar de tudo. Ou seja, quase que um apenas observe. Com certeza era pro rolê aí da Lana Del Rey. Em 25 de maio, Lana Del Rey quis mais uma vez esclarecer aí as suas 2 cartas e responder às pessoas que estavam acusando ela de racista por ter colocado em seus posts maioria de mulheres negras, por não ter se desculpado por isso, enfim, né? E aí ela falou o seguinte no seu vídeo: eu não quero chutar cachorro morto e não queria ficar falando repetidamente sobre essa publicação, mas eu queria esclarecer a vocês que aquele post, a primeira e única declaração pessoal que eu fiz, obrigada por serem tão calorosos e acolhedores, foi sobre a necessidade de fragilidade no movimento feminista, que vai ser importante, disse a cantora. E ela falou mais coisas, por exemplo aqui: quando eu mencionei mulheres que se parecem comigo, eu não quis dizer brancas como eu, algo que ela tinha falado lá no post, né, nos adendos que ela postou da sua primeira carta. Eu quis dizer o tipo de mulher das quais outras pessoas podem não acreditar porque pensam: ah, olhe pra ela merece isso, ou algo do tipo. Há muita gente assim, sabe? A cultura está muito insana agora. The culture is lit. Não, mentira. E o fato de quererem transformar meu post sobre fragilidade em uma guerra racial é muito ruim de verdade. E aí, né, ela anunciou o nome de seu próximo álbum, que a gente tava achando que era White Hot Forever, mas não, vai ser Chemtrails Over the Country Club, que significa meio que é o seguinte: chemtrails, sabe aqueles aviões de agrotóxico e tal? Tem uma teoria da conspiração que diz que esses aviões que passam e deixam aquelas trilhas no céu de produtos químicos seriam produtos para sedar a população, para que a população ficasse boazinha, tal, um negócio meio controle de mentes MK Ultra, né? Então, chemtrails, esses treco aí, over the country club, acima do clube de campo. Country club, né, que é uma coisa frequentada pelos ricos. E aí ela falou que em seu próximo álbum, Chemtrails Over the Country Club, ela também vai falar sobre
todos esses assuntos. Sei que depois da publicação desse vídeo, a Ariana Grande foi lá e retribuiu o unfollow de Lana Del Rey. E o mais engraçado é que a Lana Del Rey começou ali uma chuva de unfollows, né? Não foi só a Ariana Grande que ela parou de seguir. Ela parou de seguir uma série de fã-clubes ali, de fãs que ela seguia desde sempre. E rolou até um negócio bem engraçado, porque 2 desses fã-clubes disseram que a Lana Del Rey tinha sido super grossa com eles na DM, né? Que ela deu unfollow neles e que antes ela tinha sido super grossa. Um desses fã-clubes foi lá e falou assim: ah, Lana Del Rey, você está bem? Estamos preocupados com a sua saúde mental. E aí ela falou assim, fuck off, sabe? Tipo, sai daqui. Acho que ela ficou chateada, né? Do tipo, postei uma carta, todo mundo acha que eu tô louca, o que tá acontecendo? E muitos fãs da Lana Del Rey na internet depois falaram que um desses fã-clubes que ela deu unfollow sempre vazava as coisas dela, vazou quase o álbum inteiro na época do honeymoon e tal. Enfim, sei que ela deu unfollow aí nesses fã-clubes também. Ainda falando sobre o vídeo de Lana Del Rey, ela citou a FKA Twigs. Ela disse o seguinte: por que quando a FKA Twigs sobe lá no pole dance, dança no pole dance, é arte, e quando eu subo no pole dance, eu sou uma vadia? Então, assim, mais uma vez, ela citou uma mulher negra, né, como uma suposta antagonista, dizendo que as duas faziam a mesma coisa e uma era elogiada e ela era criticada. Então, de novo, as pessoas falaram: Lana Del Rey, como você faz isso de novo? Presta atenção no que você tá falando, lá. Depois aí dessa série de unfollows, desse vídeo, desse rolê todo, as coisas deram uma acalmada, mas assim, por horas, né? Porque um novo post de Lana Del Rey causou controvérsia. Foi o seguinte: ela foi na passeata pelos direitos civis do Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, e essa manifestação estava pedindo pela condenação de todos os policiais envolvidos no assassinato brutal do George Floyd no meio da rua em 25 de maio de 2020. Então, em Los Angeles, muitas pessoas foram protestar nas ruas, vários artistas, várias cantoras, etc., dentre elas Lana Del Rey. E aí a Lana Del Rey fez um post lá daquele livrinho do Instagram que tem várias coisas, com fotos dos manifestantes e tal, e na última telinha do post dela, ela postou um vídeo de umas pessoas saqueando umas lojas. E essa é uma questão que divide muito as opiniões, né? Porque de um lado existem as pessoas que dizem que saquear lojas é legítimo, sim, para mostrar que a sociedade só se importa quando um produto, quando um objeto é destruído, entendeu? E que esse seria o problema do capitalismo, que as pessoas se importam mais com uma loja sendo roubada do que com uma pessoa sendo morta no meio da rua. Então tem pessoas que defendem esse lado. Outras pessoas defendem que o fato de que as pessoas vão lá e saqueiam lojas acabam tirando a legitimidade das manifestações, porque aí os conservadores vão dizer: ah lá, tá vendo? Estão só roubando, destruindo, eles não querem justiça, eles não querem nada. Então, assim, é uma coisa que divide muitas opiniões, é um tema muito sensível, e a Lana Del Rey foi lá e postou isso no Instagram dela. E aí que as pessoas na internet começaram a pedir, por favor, para que a Lana apagasse o post, não só o vídeo das pessoas na loja, né, como também dos manifestantes, que muitos deles poderiam ser identificados ali, né, e a polícia estava prendendo muitas pessoas nas manifestações, e o Instagram poderia ser uma ferramenta que a polícia poderia usar para prender as pessoas. Então, os posts de pessoas com uma plataforma muito grande poderiam ser perigosos para os manifestantes. E aí as pessoas apaga, pelo amor de Deus, Lana Del Rey, apaga. E aí, dentre as pessoas que pediram para que a Lana Del Rey apagasse o post, estava Tinashe, que tuitou o seguinte, isso mesmo, tuitou: por que você está postando vídeo de pessoas saqueando as lojas? Qual é o seu problema? Fecha aspas. E ela tuitou porque a Lana Del Rey tinha desabilitado todos os comentários do Instagram depois, né, de todo esse rolo aí de seus últimos posts. A Kehlani também comentou, né, via Twitter, o post da Lana Del Rey dizendo: por favor, apague o post dos manifestantes, é extremamente perigoso e uma péssima escolha de momento para postar. Proteste, mas não coloque a vida das pessoas em risco. Ah, e ative a merda dos comentários, fecha aspas. E aí a Lana Del Rey apagou o post, né, do vídeo das pessoas saqueando loja e tal, e deixou apenas imagens dos manifestantes que estavam de máscara, que não poderiam ser reconhecidos. E
por agora é isso que temos, como se fosse pouca coisa. Que mais será que vem por aí? Mais treta? Mais posts? Mais livros de poesia? O que é que vocês acham que aconteceu aí em tudo isso de Lana Del Rey? Vocês acham que ela foi racista? Ela foi insensível com a questão racial? Ou foi apenas ingênua? O que vocês acham que tá acontecendo com Lana Del Rey? Escreve aí nos comentários, bora conversar sobre toda essa situação. E esse foi o Mini Tretas TNT de hoje. Nada de mini, né? Treta Master, Lana Del Rey versus a internet. Escrevam aí nos comentários, né, o que vocês acharam de tudo isso. Não chamem Lana Del Rey de anjo, nem Ariana Grande, né? Não come Angel. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da TNT Brasil para não perder nenhuma mini ou master treta. Tchau!